Fala aí pessoal, aqui é Zé Eduardo do Footstats, mais um vídeo na sexta-feira, ao lado de Felipe Masmanian. E aí galera, tudo certo? Ontem fizemos um vídeo super legal do Vasco, tá bombando, e hoje a gente vai falar... Do São Paulo, a volta dos que não foram. Cara, a gente fez isso aqui, esse título provocativo, perdendo que já não tinha, porque a gente criou essa situação, não é verdade ainda que o Nenê saiu, Diego Souza já saiu pro Botafogo, já tá certo. Existindo essa possibilidade, a gente imaginou, falou, cara, vamos montar o que é o São Paulo sem esses dois caras, porque o que o São Paulo vai perder com a saída dos dois, com a provável, enfim, vocês entenderam, é algo que ele já foi muito mal ano passado. Então é perder o que já não tinha, cara. Então assim, é uma vontade que talvez até parte da torcida tenha. De fato, ali, desses caras, não dá pra elogiar ninguém a bola que tá jogando esse ano. Tem ainda um negócio do Jusilei, que você falou que seria o Tem, porque terceiro. Esses dois, eles podem não estar jogando muito bem esse ano, mas o ano passado eles responderam bem no Campeonato Brasileiro. Eles foram o segundo e o terceiro jogador no índice Footstats. Se você pegar só a participação deles, eles respondiam por 1/4 do que o São Paulo produzia num jogo. Índice Footstats. E o Jusilei fazia ainda parte. E o Jusilei fazia mais ainda. Ele foi o primeiro, ele foi o cara que mais somou pontos. E também está sendo cogitada a saída do Jusilei. Se você perder esses três jogadores, você perde 51% do que o São Paulo fazia num jogo no Brasileirão. Então, a ideia é chamar a atenção, porque nenhum desses três caras estão jogando bem mesmo, fato, não é esse o ponto do vídeo, mas é dizer... Presta atenção, porque o que já não foi bem ano passado, eles conseguiram preencher isso daí. Sem eles, cara, o São Paulo tem que mexer ali do meio pra frente, tudo tem que funcionar diferente. Mas vamos entrar aí. A gente vai mostrar agora esses números nas estatísticas propriamente ditas. Qual que era o peso dos dois? A gente pegou aqui tudo que o São Paulo produzia em um jogo em gols marcados. A participação do Diego Souza era 32% e a do Nenê 19%. Os dois respondiam por 51% dos gols do São Paulo. 51% na mão de dois caras. Dois caras. No caso. O Diego Souza foi o terceiro maior artilheiro do campeonato, com 12 gols. Ele era o cara mais eficiente, o cara que precisava de menos chutes para ir às redes. A cada 3,9 finalizações, ele fazia um gol. Eu quero falar dessa eficiência que a gente ficou desconfiado aqui no Footstats. Mas termina a tela que... Dando sequência nas outras estatísticas, finalizações certas. Os dois com um peso bem considerável também, quase 40%, 37,6%. Diego Souza com a quarta melhor pontaria entre todos os jogadores do campeonato. Assistências para gol, se a gente evoluiu o pensamento também para jogada criada, porque eles eram caras que finalizavam e que construíam também. 28% das assistências no pé dos dois. E assistências para finalização, as chances criadas que não viravam gols, 31% no pé dos dois também, principalmente nos pés do Nenê, que criou demais. Nos cruzamentos, ele respondia por 40% dos cruzamentos certos do São Paulo. Verdade, ele cruzou bem o campeonato inteiro. Cruzou bem, foi o cara que mais cruzou certo entre todos do campeonato. Se você pegar todos os times, eu lembro de acompanhar o ranking, ele estava sempre ali na frente. Com uma taxa de acerto alta, acima dos 30%. Cara, engraçado, você falou aqui, chamou atenção. Eu sei que foi uma opção colocar ele lá na frente do Aguirre, aquela história de seleção, blá blá blá, pouco importa. Até colocou a 9 nas costas. Veio com a 9, é verdade. Eu queria ter visto ele como armador, cara. Isso eu queria ter visto. Agora, bom, enfim, Inês é morta, já foi pro Botafogo e beleza. Talvez mais parecido como era com o Sport, quando ele fazia a dupla com o André. Sim. Esse ano dava para projetar. Encheu o André de dava gol. para projetar ele fazendo esse mesmo tipo de dupla com o Pablo, que agora é exclusivamente o único cara que tem, que é fazedor de gols mesmo, tá respondendo bem. Você falou que você ia completar, Eu quero completar para o torcedor de São Paulo, tem em mente o seguinte raciocínio. Desde o ano passado a gente está chamando a atenção, mesmo quando o São Paulo era líder do campeonato, se não me engano virou o turno com 4 pontos na frente do segundo, a gente alertava, o São Paulo não vai manter a liderança. Não quer dizer que não seria campeão, poderia sair da liderança e voltar depois, mas a gente afirmava, não vai manter a liderança. Por quê, torcedor de São Paulo? São Paulino. O número de finalizações de São Paulo foi muito baixo durante todo o campeonato e a gente desconfia disso. É difícil você manter um padrão tão alto de aproveitamento. Vou dar um exemplo. São Paulo precisou no primeiro turno de 6,4 chutes para fazer um gol, no total. Uma certas eficiência erradas. muito alta. Cara, é um número irreal. É um número de seleção em Copa do Mundo. É um negócio... No segundo turno, pulou para 14. Foi o 17º time em pontaria, cara. Ou seja, fez assim. O que a gente desconfiava acabou acontecendo. Uma outra referência para vocês terem como é importante chutar no gol. O São Paulo nunca, em momento nenhum do campeonato, foi líder nesse quesito. O São Paulo ficou 64 chutes certos
atrás do Flamengo e do Palmeiras. Coisa pra caramba. Cara, você que vai em estádio, 64 chutes certos. Cara, são 15 dias chutando no gol. Imaginar isso num campeonato inteiro. Cara, bom, é simples. Pegando a média do São Paulo, seriam 20 gols a mais. Se ele tivesse chutado A média do começo, a eficiência. Seriam 20 gols a mais, cara. Então a história seria muitos pontos a mais. O que a gente estava brincando, que perdeu o que não tinha, é exatamente isso. O São Paulo ainda tem Pablo agora, tem Hernanes, tem uma turma lá, tem uma molecada vindo. Interessante que a gente não vai tratar desse vídeo, mas esse é o ponto que o São Paulo tem que arrumar. Ainda mais com a saída desses caras. Sim, que representavam muito na parte ofensiva. O São Paulo nunca chegou a liderar nem o índice Footstats também, né? Mesmo quando estava na liderança do campeonato, não liderou o índice. Que era por causa do índice, para vocês entenderem, que a gente olhava e falava, cara... Não vai. Não bate. Aí a gente começa a ir atrás, cara, esse número tá fora. E o nosso raciocínio vai mais ou menos assim. E agora mostrar os números gerais do São Paulo com a dupla, com o Nenê e Diego Souza e sem a dupla. E aqui já é gritante. A gente vê esse número aqui de aproveitamento com os dois. São Paulo tinha 62% de aproveitamento. Isso aqui é aproveitamento de G4. É um aproveitamento que daria a vaga direta para o São Paulo, teria pulado aquela etapa da pré-Libertadores. E sem eles... É um aproveitamento muito baixo, 33%. Z4. Foram 9 partidas sem os dois, 1 vitória, 6 empates e 2 derrotas. Passando agora na minha cabeça, 9 partidas, que é o que os times jogaram praticamente do Brasil inteiro, jogaram agora. Então já tem uma... É bastante, já uma amostragem. Teve uma amostragem grande sem os dois para mostrar o que era o São Paulo com e o São Paulo sem. E lembrando, hein, esses 9 desse ano, esses caras não jogaram nada. Não jogaram nada ainda, mas também tem a questão da idade, pré-temporada. São jogadores que acho que normalmente já iriam responder mais pra frente, de uma maneira melhor. Verdade, verdade. Dando sequência aqui, gols marcados, também cai demais. Era 1,31 com os dois, 0,67 sem os dois. Quase 50% de queda. Nas finalizações, de 10,7 para 9,7. Quase 9% de queda, uma finalização a menos por jogo, que faz diferença. E esses números aqui, que são os mais matadores... Esses aqui são, exato. Passes trocados, aumentou bastante, era 337, aumentou para 379. E a verticalidade, porque aí se você pega um time que começa a trocar muito mais passes e faz menos finalizações, é aquele indício que é um time que tá rodando a bola de volante para zagueiro, de zagueiro para lateral. Toda a bola que sai da mão do goleiro, o objetivo é que faça uma finalização lá do outro lado, cara. E o São Paulo... Não tava conseguindo fazer isso. Lembrei outra coisa, o São Paulo 4 jogos no segundo turno. No segundo turno, 4 jogos deu 1 chute certo. Então... Cara, e aí isso representa na verticalidade. Antes, com os dois, o São Paulo conseguia finalizar uma vez a cada 31 vezes. Sem os dois, o número foi para quase 39. Faz diferença aqui, 23% a mais. Essa aqui era a principal característica do time com a Aguirre, a questão da verticalidade. Era um time que conseguia chegar na frente muito rápido. Funcionou muito bem no primeiro turno, como a gente acabou de... Começou a cair no final, o São Paulo quis demitir o Aguirre, mudou bastante o estilo de jogo. Perdeu a vaga na Libertadores diretamente. E você vê os outros times. Ontem, inclusive, a gente no do Vasco, a gente falou como valeu a pena o Vasco segurar o Valentim. E mas, são essas trocas do São Paulo, né, Zé, que acabam deixando a gente com a pulga um pouco atrás da orelha. Porque o São Paulo não tem dado continuidade em nenhum trabalho. O Aguirre estava dando certo, demitiu o Aguirre. Aí teve a época que o Sidão era o culpado de tudo, saiu o Sidão, continuou tomando gol. Aí o culpado é o Diego Souza, saiu agora. Vamos ver se vai fazer alguma diferença. Precisa de alguma forma mas isso não respirar, é o ideal, né, cara? Botar essa bola no chão. E eu acho que o São Paulo tem que se preparar para o Campeonato Brasileiro. Não estou falando que no Paulista não vale, longe disso, hein? Precisa São ganhar, Paulo, de qualquer maneira, título. Título é oxigênio para time grande. Mas, cara, tem que arrumar essa parte do meio para frente. São Paulo tem que arrumar para ontem, cara. E vamos falar a verdade também, duvido que o São Paulo não esteja pensando em passar esses jogadores para frente. Tem que ser grato pelo que eles fizeram no passado. Deve estar pensando em reposição, né? Mas vamos aguardar aí. É necessário, porque senão vai jogar muita responsabilidade nas costas dos mas garotos. Mas esse Antony, puta, esse moleque promete muito. Enche os olhos. O problema é que a Europa já está de olho aí... do jeito que são as coisas. Mais um exemplo. Ontem no vídeo a gente falou também. O Grêmio segurou 11 jogadores do título da Libertadores. São Paulo também tem que conseguir fazer isso. É importante manter o técnico, é importante manter o elenco para ter um padrão de jogo estabelecido. Pessoal, é isso aí. Por favor, dê like no vídeo se você gostou, fica à vontade. Siga-nos e baixe o nosso app, Footstats Premium, o tempo real mais animal que tem. Completíssimo, todos esses números que a gente extraiu para essa análise, você consegue ver também no aplicativo. Vários rankings próprios nossos, chutes para fazer um gol, chutes para levar um gol, passes para blá blá blá, tem um monte de coisa.
E, cara, é isso aí, né, Masman? É isso, Zé. Espero que tenha gostado. Um bom final de semana. São Paulino, tudo vai melhorar. Tem que melhorar. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau.